Olá, corte! Bem-vindo ao nosso palácio, esse canal. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da playlist Príncipes Reais. Vamos falar do nosso príncipe? O herdeiro de Dom Antônio, o próximo na linha sucessória. Hoje o vídeo é sobre ele, Rafael Antônio Maria José Francisco Miguel Gabriel Gonzaga, de Orleans e Bragança e Line, príncipe do Grão-Pará, príncipe do Brasil, príncipe de Orleans e Bragança, e o primeiro na linha de sucessão ao extinto trono e à coroa do Brasil. Mas antes uma pausa importante para você me deixar o seu apoio, a sua contribuição. Você faz toda a diferença na manutenção desse trabalho e no nosso crescimento. Eu conto com você. E agora é só vir comigo até o final. Segue o baile. Sua Alteza Imperial e Real, Dom Rafael, nasceu a 24 de abril de 1986, no Rio de Janeiro. Ele foi o terceiro dos 4 filhos do príncipe imperial do Brasil, Dom Antônio de Orleans e Bragança, e da sua esposa, a princesa Dona Cristina de Line de Orleans e Bragança. Tem 3 irmãos, o já falecido príncipe Pedro Luiz, a princesa Amélia e a princesa Maria Gabriela. Sua mãe descende da família Granducal de Luxemburgo, e ele é bem próximo de seus primos de Luxemburgo e da Baviera, sendo descendente em linha direta de Carlos Magno, Hugo Capeto, Fernando I de Leão e Castela, William I da Inglaterra e de Dom Afonso Henriques de Portugal, uma descendência das mais elevadas da atualidade. Seguindo a tradição do ramo brasileiro da dinastia Bragantina, foi batizado na Igreja Imperial Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no Rio de Janeiro, tendo por padrinhos seu tio, o príncipe Dom Francisco de Orleans e Bragança, irmão de seu pai, e sua tia, a condessa Filipe de Nicolai, irmã de sua mãe. Ele é sobrinho do príncipe Bertrand, atual chefe da Casa Imperial do Brasil, e tetraneto do imperador Dom Pedro II, portanto, trineto da princesa Isabel. Já na vida adulta, em entrevista, perguntado sobre os seus 10 nomes, ele declarou, abre aspas, os nomes são parte de nossa tradição familiar e da nossa fé católica. Meu nome próprio é Rafael Antônio. Maria e José representam a Santíssima Virgem e São José. Francisco é o nome do meu padrinho, irmão de meu pai. Miguel e Gabriel, assim como Rafael, são os 3 arcanjos. Orleans e Bragança e Line é a combinação dos sobrenomes de meus pais. Fecha aspas. O príncipe foi criado na cidade imperial de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Desde a infância, participa de encontros monárquicos e eventos correlatos. Também viaja pelo Brasil, a fim de conhecer o país e ter contato com os brasileiros e suas muitas e miscigenadas culturas. Dom Rafael estudou no Instituto Social São José e no Colégio Ipiranga de Petrópolis. Depois de terminar o curso secundário, passou 6 meses em Paris, onde morou com sua avó, Dona Maria Elizabeth da Baviera, e trabalhou como vendedor em uma loja de departamentos. Poliglota, além de português, o príncipe fala fluentemente francês e inglês e compreende bem o alemão e o espanhol. Ele conversava em português com o seu pai e em francês com sua mãe, que é belga. Perguntado se foi educado de maneira diferente por pertencer à linha de sucessão, Dom Rafael garante
que seus estudos não foram diferentes de qualquer outro brasileiro. Abre aspas. Afinal, a gente estudou, trabalhou, trabalha, paga imposto, paga aluguel, paga a conta como qualquer outro. Fecha aspas. Argumentou. É o atual presidente da Juventude Monárquica do Brasil, cuja vice-presidente é sua irmã, Dona Maria Gabriela. Em 2005, ele entrou para a faculdade e, em 2010, concluiu seu curso superior, se formando como engenheiro de produção pela Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro. Sua primeira viagem oficial representando seu tio, o chefe da Casa Imperial do Brasil, foi em 2010, onde realizou um circuito cultural e foi recebido por autoridades civis e religiosas, como o cardeal arcebispo de São Salvador, da Bahia, Dom Geraldo Magela. Sem medo do trabalho, durante o curso universitário, trabalhou como guia turístico no Rio de Janeiro e, posteriormente, foi estagiar. Seu primeiro estágio foi em uma incorporadora imobiliária e depois em uma multinacional do ramo de bebidas, a Ambev. E nesse último estágio ele se saiu tão bem que depois de formado foi contratado e trabalhou lá por 10 anos, em escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo e Londres. Atuou como gerente de preços, responsável por gerenciar os preços dos refrigerantes. Nesse período de sua vida, ele morou em São Paulo. Abre aspas. Eu amo São Paulo. Costumo comparar a cidade com Nova York. Há os melhores restaurantes e os hotéis mais sofisticados, com os seus arranha-céus. É uma verdadeira selva urbana. Fecha aspas. Sobre sua vida profissional, ele declarou, abre aspas, eu levo uma vida bastante normal. Obviamente tenho certas responsabilidades e represento regularmente minha família em eventos, mas de qualquer maneira, tenho que conseguir o meu sustento como qualquer outro brasileiro. Fecha aspas. Foi também morando em São Paulo que ele teve uma maior proximidade com seus tios, os príncipes Dom Luís e Dom Bertrand, além dos primos Dom Gabriel e Dona Maria Pia, que também residiam em São Paulo. Em seu discurso público, durante o 24º Encontro Monárquico do Rio de Janeiro, ocorrido em setembro de 2014, afirmou que estará sempre mais do que ninguém a serviço do Brasil e foi apontado pelo Grupo Monarquista Brasileiro como a grande esperança para a restauração da monarquia no Brasil. Admite, porém, que sua família lida com uma certa tensão em função do seu nome. Abre aspas. Eles carregam muita história de um período que foi super importante para o país. Eu tenho muito orgulho disso. Então, a gente foi criado sim para ser um exemplo, porque esse papel continua para muitas pessoas. Fecha aspas, concluiu ele. Mas como nem só de trabalho vive um príncipe, ele é também um esportista nato. Pratica regularmente o golfe, tênis, squash e, quando era pequeno, cavalgava com os seus avós. E também futebol, do qual, como a maioria dos brasileiros, ele é fã, sendo um torcedor do Fluminense, abre aspas. Todo bom brasileiro tem que jogar futebol. Eu jogo toda semana, fecha aspas, declarou o príncipe. Outra de suas paixões é o desenho. Ele chegou até a fazer um curso quando era mais jovem, mas eventualmente perdeu a prática. Nessa mesma vertente artística, é apreciador de desenhos a lápis, sobretudo retratos. Tem o hábito de viajar quando está de folga. Seus destinos preferidos fora do Brasil são a Europa e o Sudeste Asiático. Mas ele já deixou bem claro
que gosta de conhecer novos lugares. A monarquia no Brasil terminou há 136 anos, mas os descendentes de Dom Pedro II ainda cumprem os costumes da alta nobreza europeia e, por isso, já corre a notícia que, para manter as tradições, Dom Rafael busca uma princesa para se casar e, assim, seguir na linha sucessória da família imperial brasileira. A tradição pede que seja um casamento dinástico entre membros de dinastias e que tenham o mesmo status. Dos 11 tios e tias de Dom Rafael, 5 renunciaram às suas posições na ordem sucessória para uniões com pessoas que, embora fossem membros da aristocracia brasileira ou estrangeira, não pertenciam a famílias reais. O casamento com membros da nobreza de posição inferior é o motivo pela qual a família imperial se divide hoje entre 2 ramos, o de Petrópolis e o de Vassouras. Já na República, em 1908, o primeiro filho da princesa Isabel, Dom Pedro de Alcântara, escolheu se casar com a condessa tcheca Elizabeth Dobrensky, de posição social inferior. A decisão do então herdeiro da casa imperial, tomada à revelia da mãe, o forçou a renunciar e a linhagem de seu irmão Dom Luís passou à frente da sua, reviravolta que gera até hoje contestações de alguns de seus descendentes diretos. Os filhos de Pedro de Alcântara formam o ramo de Petrópolis e os descendentes de Luís, incluindo Dom Rafael, formam o de Vassouras, onde esse braço da família se instalou alguns anos após voltar ao Brasil. Os direitos dinásticos desse segundo ramo são reconhecidos pela maior parte dos monarquistas brasileiros e pelas casas reais estrangeiras. Mas o motivo para a busca de Dom Rafael não seria só real. Ele acredita no casamento e acredita que ter metas e objetivos comuns podem fazer a união de um casal ser mais duradoura e feliz. Abre aspas. As pessoas têm afinidade natural quando compartilham os mesmos valores. Então, o que eu espero é encontrar uma pessoa que me complete e me faça feliz. Se acontecer, será ótimo. Fecha aspas, disse Dom Rafael. Mas apesar do protocolo, ele acredita que, acima de tudo, o mais importante é amar e ser feliz. Então, queridas inscritas plebeias e solteiras, não percam as esperanças. Até porque ele também já disse que não é obcecado por seus direitos ao trono. Vai que você ainda tem uma chance. Sério, compenetrado, familiar e conservador, sempre demonstrou total fidelidade aos princípios monárquicos, cristãos e morais que lhes foram passados por seus pais, avós e tios, traduzindo os sentimentos de todos os monarquistas brasileiros e representando muito bem a tradição de sua família. Em 2019, o príncipe se reuniu com monarcas da Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica, Suécia, Noruega, Grécia e Espanha, e com outros chefes e membros de casas reais depostas, como Portugal, França, Áustria, 2 Sicílias, entre outras. Estava presente também a princesa Anne do Reino Unido e os príncipes soberanos de Mônaco e Liechtenstein. O príncipe guarda parentesco com todas as coroas reinantes da Europa, assim como de várias depostas. Originalmente, ele não estava destinado a suceder como chefe da casa imperial, mas devido ao falecimento de seu irmão mais velho, ele entrou de vez na linha sucessória. Perguntado por um repórter sobre qual sistema de governo ele preferia, sem titubear, ele respondeu, abre aspas, uma democracia parlamentar com uma monarquia hereditária, assim como ocorre em muitos países europeus, fecha aspas. Completando sua linha de raciocínio,
Ele ressaltou que um imperador ou rei não pertencem a nenhum partido político ou grupo econômico e são completamente independentes, podendo assim servir melhor o país sem amarras. Ele descarta totalmente sua entrada na política, justamente para manter a independência e imparcialidade, representando assim todos os brasileiros. Ele também se manifestou sobre a corrupção na política brasileira. Abre aspas. É inaceitável, irresponsável e desrespeitoso como os governantes se comportam com relação à população. Eles não têm moral e nem ética. Fecha aspas. Muito centrado e firmado em fortes princípios, ele fala de como é ser um príncipe, de um trono extinto e de um país que, excetuando um grupo de apoiadores, sempre critica duramente a monarquia e a sua família. Abre aspas. Na verdade, é uma estranha mistura entre um fardo e uma honra. Tenho muito orgulho de ser membro da Casa Imperial do Brasil. E confesso que desde que eu era pequeno, meus pais me diziam: esteja preparado, Rafael. Um dia você poderá ser chefe da Casa Imperial. Mas deixo meu destino nas mãos de Deus. Fecha aspas. Atualmente, ele é sócio cofundador de uma empresa de consultoria que possui escritórios em Londres e Nova York. Está residindo e trabalhando em Londres. Com a morte de Dom Antônio de Orleans e Bragança, aos 74 anos, seu pai, nesse ano de 2024, ele tornou-se o próximo na linha sucessória da família imperial brasileira, aos 38 anos. E na linha de sucessão, Rafael é seguido pela sua irmã caçula, Maria Gabriela, já que sua irmã mais velha, Dona Amélia, renunciou aos seus direitos para se casar com Alexander Sperman em 2014. Apesar da linha sucessória correr no ramo de Vassouras, só membros do ramo de Petrópolis recebem o dinheiro oriundo de uma taxa polêmica, chamada de laudêmio. Gostou de conhecer melhor Dom Rafael? Acha que ele representa bem o Brasil e os valores do povo brasileiro? Mesmo para os não monarquistas, nos cabe admitir que ele é muito bem educado e preparado como líder. Aguardo ansiosa para te ler nos comentários e, se não quiser comentar, me deixe um pontinho ou emoji que já me ajuda muito. Obrigada pela honra da sua valiosa companhia em mais um vídeo. É sempre maravilhoso estar com a realeza do YouTube. Nos encontramos já já.